Boa noite a todos. É com muita alegria que subo hoje aqui para que a gente possa conversar um pouco a respeito de um assunto o qual eu gosto muito, até porque fazemos parte de um trabalho na casa, que é um trabalho de passes magnéticos, e é de uma grandiosidade imensa quando conseguimos ver aqueles que nos procuram se restabelecendo da sua saúde física e da sua saúde espiritual. Então, é com muita alegria que nós vamos falar hoje esse tema, até para que a gente faça uma reflexão a respeito dos ensinamentos, das curas realmente que Jesus fez conosco. Na Gênese, que é o 5º livro da codificação espírita, que Kardec codificou para nós, no 2º livro, no capítulo 15, tem um capítulo que se trata dos milagres de Jesus. E nesse mesmo capítulo tem um item que eu vou pedir a vocês que me permitam ler na íntegra, porque é muito belo, falando de Jesus. Ele nos diz assim, como o homem tinha a organização dos seres carnais, porém, como espírito puro desprendido da matéria, havia de viver mais na vida espiritual do que na vida corporal, de cujas fraquezas não era passível. A sua superioridade com relação aos homens não derivava das qualidades particulares do seu corpo, mas do seu espírito, que dominava de modo absoluto a matéria e do seu perispírito, tirado da parte mais quintessenciada dos fluidos universais. Sua alma, provavelmente, não se achava presa ao corpo, senão pelos laços estritamente indispensáveis. Constantemente despreendida, ela, de certo, lhe dava dupla visão, não só permanente, como de excepcional penetração e superior de muitos que de ordinário possuem os homens comuns. O mesmo havia de dar-se nele com relação a todos os fenômenos que dependiam dos fluidos perispirituais ou psíquicos. A qualidade desses fluidos lhe conferia imensa força magnética, secundada pelo incessante desejo de fazer o bem. Eu achei esse texto, numa descrição, num estudo dos milagres de Jesus, eu achei de uma importância muito grande para que depois nós possamos fazer com relação ao assunto que nós vamos tocar aqui. Por muitos séculos, os grandes autores cristãos vasculharam, pesquisaram, analisaram todas essas ditos milagres de Jesus contidos no Evangelho. E todos eles chegaram à conclusão que esses milagres de Jesus, muito mais importante do que o feito em si, do milagre em si, eram os seus ensinamentos evangélicos. Muitos e muitos autores espirituais falam na quantidade de curas que Jesus fez. Algumas literaturas falam em 38 curas, ou tem 33, ou tem 32. Mas aqui, para a gente, mais relevante do que a quantidade era a qualidade que Jesus fazia pelos ensinamentos que ele trazia, que hoje, à luz da doutrina espírita, nos faz refletir e entender os ditos milagres, como as curas que Jesus fazia, para nos demonstrar a todos nós as lições evangélicas que até hoje permeiam a nossa caminhada. Dessas inúmeras curas de Jesus, nós escolhemos 3. Para não ficar muito longa a nossa conversa da noite, nós escolhemos 3, de suma importância como todas as outras, mas essa para que nós possamos, no final, refletir a respeito das palavras que Jesus dizia
quando fazia a cura. Nós vamos prestar atenção que quando Jesus curava, nem sempre ele dizia, a sua fé te curou. Ele geralmente usava alguma expressão com relação à necessidade daquele espírito que precisava melhorar-se. Nós vamos começar pela cura do paralítico de Cafarnaum. Eu nunca consigo falar essa palavra certa. Existia esse homem em Cafarnaum que nascera com toda a deficiência do corpo físico. E já tinha vivido alguns anos, já estava com uma idade até um pouco avançada, e não tinha encontrado a cura, porque era uma deficiência. Só que naquela época, nós não entendíamos, ou eles, aquele povo que ali vivia, não entendia que as deficiências, como hoje nós sabemos, através da doutrina dos espíritos, são curas para a nossa alma. Mas naquela época não era assim. Então, esse homem ouviu falar que Jesus ia chegar a Cafarnaum. Então, ele, muito envolvido das palavras de Jesus, de ouvir o que Jesus fazia, nunca tinha visto Jesus. Mas ele determinou-se que ia estar com Jesus. Então, pediu a alguns amigos que o levasse até onde Jesus estava. Para locomover ele, algumas literaturas dizem que foi na cama, mas outras dizem que foi no colchão. E mais provavelmente tenha sido no colchão, até pela facilidade de movimentar. Botaram esse senhor nesse colchão e se aproximaram da casa onde Jesus estava. Não foi o espanto? Quando chegou, não tinha lugar mais para absolutamente nada. Nada, nem dentro da casa, nem fora. A multidão ávida para ouvir as palavras do Cristo. Ele implorou aos amigos, os amigos disseram que não tinha jeito, ele implorou aos amigos que fizessem um jeito, que ele precisava ver Jesus. E os amigos relutaram um pouco, até quando veio uma ideia de botá-lo através do teto. Aí furam o teto, desmancham, e descem ele através de corda nesse colchão, e ele sai na presença de Jesus na sala. Jesus, quando olha para aquele homem fita Jesus, ele sente a energia e a vontade, a fé ativa daquela criatura à procura da cura. E Jesus diz para ele o seguinte: seus pecados foram redimidos. Levanta-te e anda. Mais adiante nós vamos ver porque Jesus disse seus pecados foram redimidos ao invés de curá-lo logo de imediato. E aí esse homem levantou, jogou-se aos pés de Jesus em agradecimento e saiu por toda Cafarnaum falando daquele milagre que hoje nós entendemos que são as curas que Jesus tinha feito com ele. Passamos para um caso também bastante conhecido, que é o caso da mulher hemorrágica. Era uma pessoa que tinha um processo de hemorragia há 12 anos, já tinha gastado todos os seus haveres à procura da cura, não tinha encontrado com médico nenhum, com medicina nenhuma, e aí ela vivia escondida em casa, porque naquele tempo a mulher com a menstruação era tida como imunda. Então ela vivia à margem da sociedade. E quando ela ouviu que Jesus chegaria à sua cidade, ela se imbuiu de força, de coragem, e foi procurar Jesus. Se aproximou de Jesus, como sempre, Jesus, com a multidão imensa em volta dele. Ninguém se aproximava mais, fora os apóstolos que sempre ficavam em volta dele para protegê-lo. Uma multidão imensa. Mesmo assim, ela naquela fé, naquela confiança que precisava falar com Jesus, ela se embrenha pelo meio do povo, se arrastando aqui e acolá, e chega e toca a veste de Jesus. Ela não vê Jesus, ela simplesmente toca as vestes de Jesus. Quando ela toca as vestes de Jesus, Jesus para e pergunta aos apóstolos: quem me tocou? Aí os apóstolos: Senhor, quem lhe tocou? Essa multidão toda em volta nesse empurra-empurra, como vamos saber quem lhe tocou? E Jesus disse: não, esse toque foi diferente.
Quando me tocaram, saiu virtudes de mim. É a mulher, mesmo com pavor, com muito medo de ser machucada ali no meio daquelas pessoas, até pelo estado dela, se joga aos pés de Jesus. Jesus pega nas suas mãos, a levanta. Desculpem. E diz para ela: minha filha, tua fé te curou. Vejamos que Jesus já usa outra expressão, para que no final nós possamos entender como Jesus traz em todas as suas curas o ensinamento evangélico que até hoje para nós serve. Essa mulher se curou e depois foi uma seguidora de Jesus. Tem um caso que não foi uma cura com a presença de Jesus, a presença dele encarnado. Foi o de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, um jovem homem, nascido na cidade de Tarso, por isso, naquela época, as pessoas nascidas na cidade, por isso que é Jesus de Nazaré, e Saulo era Saulo de Tarso, mas passou a sua vida toda perseguindo os cristãos, matando, levando para a prisão, levando para as arenas. Ele sentia prazer em fazer isso com os cristãos, ele era judeu. E uma certa feita, ele é incumbido de pegar uns cristãos e prender uns cristãos em Damasco. Montou em seu cavalo e segue para Damasco. Na entrada de Damasco, ainda na estrada, um clarão se acende, ele fica cego e cai do cavalo. Quando ele cai do cavalo, ele ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, emocionado, mesmo sem enxergar, porque perdeu a visão, olha para os céus e diz: Senhor, que queres que eu faça? Então, quando a gente começa a estudar a vida de Jesus, a estudar as parábolas de Jesus, as curas de Jesus, nós vamos agradecendo pela oportunidade que nós estamos tendo com a doutrina espírita do aclaramento das ideias mais lúcidas, mais limpas, para que possamos compreender com o nosso conhecimento um pouco mais do que aquele do pessoal daquela época, até porque naquela época nós, ou aquelas pessoas que viviam com Jesus, eram ainda muito infantis espiritualmente, ignorantes no sentido do conhecimento de Deus, só tinham tido a presença de Moisés com a força para que as leis fossem cumpridas, e Jesus chega com aquela força de amor indizível. Me permitam que é umas coisas assim que eu de vez em quando penso. Eu fico imaginando a gente olhar para os olhos de Jesus quando ele estava encarnado. Que emoção e que amorosidade a gente não recebe, que energia a gente não recebe disso. Então, quando Saulo levanta-se, vai levado para Damasco, Ananias cuida dele, todo mundo, a maioria de nós já sabemos dessa história, ele volta a ver, e foi o maior divulgador do cristianismo. Foi o apóstolo dos gentios, foi o apóstolo que mais escreveu capítulos no novo evangelho, no evangelho novo. Então, nós precisamos compreender, quando nós começamos a estudar, mesmo ainda muito bem devagarzinho, mas gradualmente, seguindo esse caminho que nós decidimos para a nossa vida, até porque hoje nós temos já a certeza absoluta que o que levamos daqui não são os bens são necessários sim, para o nosso conforto adquiridos com a nossa honestidade, mas o que levamos daqui são o que o ferrugem não come e o que o ladrão não rouba. É aí que nós vamos compreendendo os ensinamentos dos diálogos de Jesus. Então, nós vamos pegar essas 3 parábolas para analisar na íntegra por que Jesus dizia palavras diferentes para curas que ele fazia. O homem paralítico, quando ele diz: os teus pecados foram redimidos, levanta-te e anda, é porque pecado na língua hebraica é desobedecer a Deus, é equívocos,
É como se nós tivéssemos, quando nós cometemos os ditos pecados, nós estamos nos equivocando, nós estamos saindo das leis divinas, desrespeitando Jesus, desobedecendo as leis divinas que regem a natureza. Então, quando ele fala, os teus pecados foram redimidos, é porque Jesus olha para aquela alma, porque nós sabemos que Jesus não olhava para nós, nem olha para nós o corpo físico, olha para nós na alma. Olhou para aquela alma e viu que aquela alma já tinha cumprido a sua missão de resgate no corpo físico por equívocos passados. Então ele merecia já ser perdoado. Ele já tinha cumprido aquela necessidade de vir com aquela deficiência e de vir com aquelas dificuldades que ele tinha. A reflexão para nós nesse momento, com relação a essa do paralítico, é que nós possamos perceber que a doutrina espírita traz para nós que todos aqueles de nós que nascemos com deficiências físicas aqui, falando no campo físico mesmo, são necessidades de cura da nossa alma. São para que nós possamos estar cada vez melhores. Quando nós vivenciamos essas dificuldades com resignação. Não a resignação, foi Deus que me deu, tudo bem. Não, não é essa resignação. É a resignação que eu preciso refazer os equívocos que cometi. É a resignação dinâmica. É aquilo que eu vou procurar sempre a minha melhora, mesmo sabendo que aquele acometimento é de minha responsabilidade. Da mesma forma, Deus nos dá a oportunidade de estar sempre recomeçando. A mulher com hemorragia, Jesus traz para nós, quando ele diz, a tua fé te curou. Ele traz para nós a fé viva, a fé raciocinada, a fé ativa, aquela fé que nós temos que ter ela no nosso coração, na nossa consciência, não só nos momentos bons, mas em especial nos momentos mais difíceis. Porque é nos momentos difíceis que nós vamos compreender a misericórdia de Deus, a amorosidade e a paciência de Jesus para conosco. Então, que nós tenhamos essa fé ativa, que nós possamos compreender que nós somos responsáveis pelas coisas que nós cumprimos, pelas nossas dificuldades, pelas nossas vicissitudes. Nós precisamos dessa compreensão de seres espirituais que somos, ora vivendo encarnados, ora vivendo num corpo de carne. O de Saulo é de uma grandeza, como tudo de Jesus, mas é de uma grandeza da oportunidade que nós muitas vezes temos e deixamos passar. Quando Jesus vira para ele e diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ao invés de Saulo reclamar com Jesus, ou blasfemar, ou se lamentar porque tinha ficado cego, ele pergunta a Jesus, Senhor, o que queres que eu faça? E nós? Como nós estamos com os nossos esforços, com a nossa fé, com a nossa vontade de fazer aquilo que a doutrina espírita, através dos espíritos, que é o cristianismo redivivo, vem trazer para nós. Como é que está o nosso esforço de nos melhorarmos? Como é que está o nosso esforço de procurar dentro de nós as nossas dificuldades com lealdade, com honestidade conosco, não é com o outro. Porque nós temos que aprender que o que fazemos é para nós. Qualquer ajuda, qualquer caridade que nós fazemos ao outro, o outro está nos dando a oportunidade de trabalhar em nós uma virtude que nós já somos possuidores, porque somos essência divina. O que é que nós estamos fazendo com as nossas oportunidades?
as vindas todos os finais de semana, toda semana, ou a semana toda, em uma casa espírita, ou em qualquer casa religiosa. Mas vamos nos referir a uma casa espírita, porque a doutrina espírita é que nos direciona. O que é que nós estamos fazendo? Viemos a semana toda trabalhar ou fazer algo, mas com que sentido? O que é que isso me acrescenta? O que é que está modificando dentro de mim? Lógico que nós não vamos, de um minuto para o outro, em uma existência só, trabalhar inúmeras existências que já tivemos, com as nossas dificuldades e com as nossas limitações, de uma vez só. Mas temos que nos perceber aonde estamos, aonde é mais recorrente. Qual é a coisa que é mais recorrente em cada um de nós, de dificuldades que nos atrapalham o nosso caminhar, para aí nós podermos trabalhar. E o esforço, olha o esforço desse homem paralítico, para ser atendido por Jesus. E no meio de toda a multidão, ele implorou aos seus amigos que lhe colocassem pelo teto. Será que nós faríamos a mesma coisa ou pediríamos para voltar e esperar outra oportunidade? Então, são reflexões para que nós possamos, durante a semana, estar fazendo da nossa vida, sem agonia, sem culpa, sem desespero, mas só para que a gente possa estar refletindo, porque é assim que nós crescemos, é com a reflexão. Da mulher, essa fera ativa, de mesmo ser tida ou julgada como uma mulher imunda, que não podia sair de casa porque possuía um problema que as pessoas não entendiam. Mesmo assim, ela entra no meio daquela multidão, se arrastando pelo chão para tocar as vestes de Jesus. E Jesus fala para ela, uma virtude saiu de mim, fala para os apóstolos. Uma virtude saiu de mim. E que virtude é essa? A virtude é a força magnética que Jesus tem e que no momento que essa mulher foi aberta, com aquela vontade de ter a cura, confiando, com aquela fé ativa, quando ela toca, não precisava nem ela estar, Jesus fazer imposição de mão nela. No que ela tocou, ela recebeu a energia, os fluidos magnéticos de Jesus, que era de um poder imensurável. E nós, como viemos numa casa espírita, como nós prestamos atenção a uma palestra, como nós entramos numa sala de passe, como nós lemos um evangelho, é a fé do momento que nós estamos bem, ou é a fé que nos dá a certeza? A verdade, eu não digo nem a certeza, porque tem coisas que hoje é certo e amanhã não é. Mas a verdade de que tudo passa, como dizia Chico Xavier. E Saulo de Tarso, com a oportunidade que ele teve, que ele podia simplesmente, ele não gostava dos cristãos, não acreditava em Jesus, ficou cego, ele podia simplesmente dali encerrar a vida dele e seguir em frente. Mas não, ele foi forte, foi corajoso e perguntou a Jesus o que é que Jesus queria que ele fizesse. Nós já nos perguntamos a Jesus, ao nosso anjo de guarda, aos espíritos amigos que estão sempre conosco, o que é que precisamos fazer para sermos melhores? Isso são reflexões, nós trazemos assim para que nós não ficamos mais perdendo o tempo do conhecimento e da oportunidade da doutrina dos espíritos e ficamos à mercê para quando retornarmos à pátria espiritual, chegarmos sem uma bagagem bacana, sem uma bagagem bonita. Nós começamos essa palestra falando da cura de Jesus, obviamente, em comparações bem menores, para nós chegarmos a um trabalho que nós fazemos aqui na Casa Espírita, que é o trabalho do passe magnético, onde as pessoas que chegam e nos procuram com dificuldades emocionais, físicas, conversam conosco e muitas vezes são direcionados para esse passe. É um passe específico, em especial para a depressão,
Começamos com a depressão, hoje fazemos também já tratamentos no corpo físico. E nós pegamos isso exatamente para que nós possamos estar refletindo. Se direcionar para Jesus é só pedir. E a nossa parte? Será que nós, aquele que viemos aqui à procura da cura da alma ou do corpo físico, nós fazemos a nossa parte? Muitas vezes nós falamos da água para trazer para magnetizar. Nós falamos a quantidade de água que é necessário, porque são 250 ml de água por dia, 5 copinhos de 50 ml. Então, durante 7 dias, que é de uma semana para outra, dá 1 litro 750, e às vezes as pessoas chegam aqui com 500 ml de água. É como se nós estivéssemos indo num médico, o médico passando o remédio, dando-nos a receita, e a gente não passa nem na farmácia. Vai para casa e não compra o remédio. Porque a água é exatamente o medicamento que vai sustentar durante aquele período, enquanto não está no passe, porque o passe é 1 vez por semana. A água fluidificada, o evangelho do lar. Quantas vezes a gente faz atendimentos, a gente mesmo no trabalho do passe, a gente pede às pessoas, explica do evangelho do lar. E muitas vezes perguntam, não, eu fiz a semana passada, mas essa semana eu esqueci. Uma coisa que é benéfica para a gente, uma coisa que vai fazer com que... Não vai resolver nossos problemas não, viu? Para não pensar que, vou fazer o evangelho, vou ficar no mar de rosas. Não é isso. O evangelho é para dar sustentação à nossa fé, ao nosso esforço de sermos melhores. O evangelho é para dar sustentação à nossa casa, à nossa família. O evangelho é para irradiar a luz e ser, durante todo aquele período, que também é 1 vez por semana, 10, 20, 15 minutinhos, para ler o evangelho, para reunir a família em nome de Jesus e de Deus, para falar de Deus, para refletir a mensagem que sai naquela noite para nós. Para que nós não fiquemos só lendo, só vendo, só olhando e não fazendo nada, perdendo tempo. Chico tem uma frase que eu acho muito interessante, essa frase de Chico. Ele diz assim: o maior desespero de um espírito é quando chega no mundo espiritual e percebe o tempo perdido. Porque nós não estamos aqui para perder tempo. Nós estamos para aprender, para nos melhorarmos, para nos reeducarmos, para compreender o nosso próximo, para amar o nosso próximo, para amar nós mesmos, porque quando nós nos melhoramos, nós melhoramos todos aqueles que estão em volta. É para isso que são os aprendizados. E nós tivemos a felicidade de ter uma doutrina que traz para a gente com a maior clareza, sem dogmas, sem cobranças. Simplesmente explica, o caminho é esse. E a gente segue ou não. Então, nesse passe que nós fazemos, nós aproveitamos essa oportunidade da fala a respeito das curas de Jesus. Nós queremos, ou que nós queremos pedir àquelas pessoas que venham ao retorno. Porque o retorno do atendido é que vai dar para nós o fio da meada do tratamento. A pessoa tem que vir para dizer como passou a semana, como foi que se sentiu, como foi seu sono, como foi a sua alimentação, para que a gente possa, de uma forma ou de outra, estar mudando, modificando os tratamentos, porque são inúmeros os tratamentos, são inúmeras técnicas que nós estudamos e praticamos. O evangelho no lar, a água magnetizada, as palestras é de suma importância, porque através das palestras, 15 minutos, quando nós chegamos aqui, que nos sentamos aqui, nós já estamos sendo observados e acarinhados pelos espíritos amigos que aqui se encontram, desde o amanhecer, cuidando do ambiente para quando nós chegarmos, nós termos esse amparo. É chegar, sentar, silenciar o coração, silenciar a mente para se sentir envolvido por esses espíritos, para se sentir amparado. Às vezes a palestra é uma palestra
que às vezes a gente nem gosta muito do assunto, fica reclamando, mas uma frasezinha que fica, a gente leva para casa guardada no nosso coração, plantada como uma sementinha, e nós vamos melhorando. Então, para nós fazermos uma analogia das curas de Jesus com o nosso trabalho, lógico, em pequeniníssima dimensão, mas só para nós avaliarmos a nossa parte em tudo. As curas, os ditos milagres, que hoje sabemos que são as curas de Jesus, foram efetuadas porque Jesus percebia da necessidade e do esforço daquelas criaturas que o procuravam. Porque imagina nós, hoje, no mundo de tecnologia que nós temos, às vezes temos dificuldade, porque é longe, porque eu estou a pé, porque está chuviscando. E aquelas pessoas se deslocavam de lugares longínquos, a pé, porque não tinha os transportes que hoje tem. E nós ficamos perdendo a nossa oportunidade de estar crescendo e de estar sendo melhores. Então, as curas de Jesus no Evangelho, muito mais eficiente do que a cura em si, foi os aprendizados evangélicos, a lição evangélica que ele trouxe para cada um de nós. Porque Jesus não curava corpos. Jesus curava alma. E para encerrar, eu gostaria de ler, aqui também eu não sou muito boa de decoração, eu gostaria de ler uma mensagem de Santo Agostinho que nos diz assim: se carregas hoje o peso da expiação e reconheces justa a vossa pena, agradecei, para terdes aliviado logo mais o vosso fardo, e passais então a gozar, não o gozo vazio e passageiro da terra, mas o exemplo de Jesus, que pleno de felicidade goza servindo, espalhando amor, apaziguando a humanidade no trabalho de gratidão eterna ao Pai. Que nós, durante essa semana, possamos estar refletindo nas pouquíssimas palavras que ouvimos aqui, para analisar os nossos esforços, a nossa fé e a nossa vontade de mudar, para sermos melhores quando voltarmos à nossa pátria verdadeira, que é a nossa pátria espiritual. A todos, muita paz. Deus de infinita bondade e misericórdia, nesse momento tão singular do nosso dia, em que aqui nos encontramos reunidos em Teu nome, para podermos assim refletir os ensinamentos que o Mestre Jesus trouxe para cada um de nós. Te agradecemos, Senhor, por tudo que tem concedido nessa existência, nessa caminhada terrena, pelas alegrias, pelas dores, pelo aprendizado, pela família que temos e que necessitamos para o nosso crescimento e para o nosso refazimento de equívocos. Te rogamos, Mestre amado Jesus, que os espíritos amigos que se encontram aqui pelo salão, transitando entre as cadeiras, tocando em cada um de nós, possa estar trazendo para nós a paz, o equilíbrio, a fé, a esperança e a vontade de sermos cada vez melhores. Abençoa os nossos lares, os nossos familiares, os pertos, os distantes, os que já partiram para a pátria espiritual. Envolvem todos, Senhor, com essa mesma serenidade, com essa mesma luz que aqui estamos sentindo.
Obrigado, Senhor, por mais um dia, uma noite que inicia. Dai-nos a tua paz. Que assim seja.